Olá, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar aqui a nossa gravação já. Qualquer coisa, é só clicar aí para dar um aceite no negócio. Bom, inicialmente hoje o nosso encontro ele vai ser focado para a gente dar uma revisada, principalmente naquela parte que fala sobre os tipos de deficiência e o que a gente pode esperar de cada uma das pessoas que é público-alvo de educação especial. Primeira coisa que eu queria colocar, tem em cima de alguns comentários lá do ambiente virtual, é que algumas pessoas, assim, às vezes, a impressão que eu tenho é que como se o que a gente estivesse fazendo aqui vai para todos os estudantes da escola. Não, essa não é uma realidade, né? Então, quando eu falo, por exemplo, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode fazer tal coisa, a minha cabeça está sempre focada no público-alvo da educação especial, que são aqueles estudantes com deficiência ou com transtorno global do desenvolvimento, segundo a lei. Até mesmo os estudantes, por exemplo, que têm transtornos específicos, vou dar exemplo lá, transtorno de déficit de atenção, algum outro transtorno que não seja considerado deficiência, eles não estão dentro desse público-alvo da educação especial. É óbvio que eles podem ser beneficiados com qualquer tipo de ação, mas eles não são esse público-alvo. Então, tudo que você puder fazer para eles, ótimo, mas não está legalmente amparado. As soluções que eu estou falando legalmente amparadas é sim para o público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, com transtorno de espectro autista, com alta habilidade e superdotação. Não sei se todos já viram, mas até eu chego a citar alguns trechos do projeto pedagógico do Colégio Militar, onde eu mostro ali cada um dos públicos a qual a gente vai começar a referir as nossas adaptações a partir de agora. Tudo que a gente falou de adaptação, tudo que a gente falou sobre construção de avaliação vale para qualquer estudante. Então, você tem uma construção de uma avaliação a partir de um foco de um verbo educacional, uma construção de avaliação variada, onde você não tem necessariamente que aplicar uma prova de múltipla escolha para saber se a pessoa tem ou não tem uma determinada habilidade, tudo isso é positivo para a educação como um todo. Então, não tem nenhum tipo de perda em se estudar esse processo. Mas daqui para frente, o que nós vamos estar falando é literalmente para o público-alvo da educação especial. Então, a gente tem que permitir entender que vai ter um grupo de estudantes que vai ter um determinado tipo de avaliação e um grupo de estudantes que vai ter outro tipo de avaliação. E isso não gera nenhum tipo de problema junto à meritocracia. Por quê? Porque a meritocracia não é uma igualdade absoluta, e sim uma mesma possibilidade de alcançar os mesmos resultados. Então, você dotar que uma pessoa atender a dificuldade de uma pessoa dentro de um princípio de justiça é, sim, um processo meritocrático. Vamos seguir aí? Vou abrir aqui a nossa apresentação de hoje e já vamos começar a falar. Todos estão vendo o slide? Sim. Ótimo, obrigado. Então vamos lá, gente. O que a gente vai falar hoje? Bom, só para ter só para recordar um pouquinho, isso já está lá no ambiente virtual, né? Quem é esse público-alvo da educação especial? Bom, basicamente, segundo a lei, tanto a LDB quanto a lei de inclusão, elas definem muito claramente quem são as pessoas público-alvo da educação especial. E são literalmente esses três conjuntos aí. Pessoas com deficiência, entendendo a pessoa com deficiência como pessoas com deficiências físicas, sensoriais, intelectual, mental. A pessoa com transtorno global de desenvolvimento, a partir de 2016 houve uma grande mudança nesse público. O que antes era tudo separado em acometimentos individualizados, foi colocado no que seria um grande bloco de atendimento. Então, hoje, a esmagadora maioria dos transtornos globais já entraram dentro do transtorno do espectro autista. Isso até é importante a gente ter uma compreensão. Muitos de vocês já devem ter visto aí, até mesmo na escola, um considerável aumento de casos de pessoas com autismo, né? De repente começam a aparecer muitos laudos dizendo que fulano tem autismo, beltrano tem autismo, quando na verdade não é que aumentou o número de autistas, é que o que antes era síndrome de Rett, o que antes era síndrome de Tourette, outras síndromes qualquer, acabou que vai tudo se juntar naquilo que é o transtorno do espectro autista, né? Transtorno da infância atípica, o próprio transtorno do autismo, todos eles foram juntados do que é o TEA. Então, isso deu uma variabilidade muito grande para esse público. E atendê-los hoje é um desafio grande,
porque tu não consegue unificar a regra, né? Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. A educação especial também, ela não trabalha só com a parte de complementação, porque essa galera aí, eles precisam de uma ação complementar da escola para ter um aprendizado adequado. Bom, é o que se espera, pelo menos. A gente tem, às vezes, a questão suplementar. Eu tenho que fazer esse cara ir mais longe do que ele já está. E para fazer esse cara ir mais longe do que ele já está, eu preciso trabalhar a suplementação da atividade dele. Eu vou dar mais do que a sala de aula oferece. E isso é para aqueles estudantes com altas habilidades e superdotação. Eu, como não vou falar muito deles no dia de hoje, eu vou fazer já vou inverter um pouquinho a minha pauta e falar um pouquinho deles agora. Eu quero muito saber, assim, vocês conseguem diferenciar o que é alta habilidade do que é superdotação? Um movimentinho de cabeça, sabe diferenciar o que é o alta habilidade, o que é o superdotado? Por que tem dois nomes? Né? Alta habilidade, ele vem de um trabalho que é um cara chamado Gardner, onde ele consegue dividir a nossa aprendizagem em 7, aí dependendo da classificação, 8 grandes grupos. Então, tu tem uma inteligência, né, que são as múltiplas inteligências. Então, tu tem uma inteligência motora, tu tem uma inteligência lógica, tu tem uma inteligência física, comunicacional. Então, tu tem várias inteligências. Alta habilidade é uma pessoa que possui grande desenvolvimento em uma área, mas não em outras. Então, ele pode ser um excelente orador e um péssimo escritor. Ele pode ser um excelente jogador de futebol e não conseguir sequer dar uma entrevista ao final do jogo. Então, alta habilidade é alguém que tem um alto nível de desenvolvimento em uma ou duas inteligências, mas não consegue um ser global. Ele não é inteiramente desenvolvido. Ele não tem um desenvolvimento muito forte em todas as áreas. Então, esse alta habilidade ele tem uma tendência natural a precisar de muita ajuda, porque aquilo que ele já sabe, aquilo que ele gosta, ele aprende sozinho. Mas, em compensação, a escola não é o que a gente gosta, é tudo que a gente precisa. E nem sempre o que ele precisa é o que ele quer fazer. Então, ele é um cara que precisa de muita suplementação. Primeiro, para não perder a sua alta habilidade, para não perder aquilo que ele já adquiriu e para também poder desenvolver outras áreas a qual ele é fraco e fraco mesmo. Podemos citar uma pessoa com alta habilidade, Einstein. Né? O Einstein foi um dos físicos mais brilhantes, mas teve resultados pífios na escola, justamente por não ter essa alta habilidade em todas as áreas do conhecimento. Já a superdotação é quando o cara vai medianamente bem em tudo. Ele tem um conhecimento praticamente total em todas as áreas. Ele consegue muito bem qualquer área que ele queira se dedicar. Então, se ele fosse dedicar a ser um músico, se ele fosse dedicar a ser um escritor, se ele fosse dedicar a ser um pintor, ele vai desenvolver muito bem. Mas existe sim uma área de preferência a qual ele joga toda a força dele para o aprendizado. Altas habilidades, superdotação, fazem parte do nosso grupo do público-alvo, também são atendidos pelo SAE, né, ou pelas salas de recurso, e tem que ter uma atenção muito forte para isso. Tem uma pesquisa que eu acho interessante, né? Aqui em Brasília, essa pesquisa, se não me engano, saiu em 2016 para 2017, que é da professora Denise Flight. Eu conheci ela quando trabalhava no INEP. E essa pesquisa colocou que aqui no Distrito Federal, até o ano de 2016, as crianças identificadas com alta habilidade eram na ordem de 86% do sexo masculino. Que coisa mais interessante isso! Então, quer dizer que não existem meninas com alta habilidade? Esse foi o questionamento que a professora fez. Não, na verdade, não existem olhos que identifiquem meninas com altas habilidades. Isso é um problema que a gente tem que vencer hoje em dia, né? Que é a questão do machismo mesmo, de não conseguir, o professor mesmo não consegue detectar na menina um alto poder de aprendizado, um alto desenvolvimento de alguma das áreas da inteligência dela, e não proporciona essa menina ser ingressada em algum programa de desenvolvimento de altas habilidades. Então, é uma coisa a ser vencida e a gente vai chegar lá um dia, né? Devagar a gente vai longe. Bem, quando a gente começa a falar de adaptação, a gente vai falar de uma coisa chamada adaptação razoável. E aí nós temos 3 legislações que vão falar disso. LDB, a Lei 13.146, que é o Estatuto da Inclusão, e o Decreto 9.508, que é uma lei que regulamenta sobre como é que eu faço a adaptação dentro de sala de aula. Em concurso também. Então, o que é um conceito de adaptação quando tu junta tudo? Adaptações razoáveis são adaptações, modificações e ajustes
necessários e adequados, aí vem a parte importante, que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Então, a tua adaptação não pode acarretar ônus desproporcional ou indevido, nem para mais, nem para menos. Então, tu não pode facilitar, mas tu não pode dificultar para o teu estudante a qual tu está fornecendo esse recurso razoável, essa adaptação razoável, né? Então, e outra coisa, ele é de caso a caso, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, esse é o objetivo de uma adaptação razoável. Na escola, na prova, na seleção, na prova de entrada do colégio militar, nas avaliações de aprovação, né, onde ele vai ali subir de nível, isso aí tem que estar muito presente, né? Tu não pode nem gerar um ônus desproporcional, favorável ou desfavorável. E aí vem a nossa grande missão, que é juntar esses 3 quadrinhos de baixo: igualdade, equidade e justiça, que é as 3 coisas que nós queremos que tenhamos em uma prova. Eu quero colocar aqui um desenho para vocês darem uma olhada. Quando a gente fala em igualdade, a gente está falando do primeiro quadrinho. Eu vou dar a mesma coisa para todo mundo. Resolveu? Não resolveu. Pobre do baixinho não consegue enxergar, né, o outro. Então, ali teve alguém que, mesmo recebendo a mesma coisa que o outro, não conseguiu ter a equidade, né, que é o mesmo trajeto entre todos. A equidade já mostra ali que quem tem menos precisa de mais. E aí entram nossas pessoas, com nossos estudantes com deficiência. Então, não é que você está dando uma ajuda indevida, está passando ele indevidamente. Não, ele não consegue atingir o mesmo resultado que os outros no mesmo tempo ou utilizando o mesmo instrumento. Essa é a grande verdade. Mas ele consegue atingir o mesmo resultado que os outros, desde que você dê um instrumento diferente ou até mesmo amplie o tempo de aprendizagem dele. Essa a grande mudança. Mas, na verdade, o que a gente busca, e essa é a nossa utopia, seria a liberdade, que é não ter nenhum tipo de barreira que impeça a pessoa de ser o que ela é, sem que você precise fazer nenhum tipo de adaptação. Ou seja, sem a cerca, ninguém precisaria de caixotes, né? Então, o nosso objetivo é eliminar a cerca. Mas enquanto a cerca não está eliminada, eu preciso dos caixotes. Mas quando a gente começa a falar disso daí, tem uma parte que é muito romântica, muito tópico, né? E sempre tem o crítico. E eu gosto de contemplar a pessoa crítica. Eu consegui mais 2 desenhos que falam disso. O primeiro, igualdade, equidade, realidade, né? Ou seja, às vezes a gente está dando para quem não precisa e retirando de quem efetivamente precisa do algo. Então, em vez de você estar proporcionando uma justiça, você está proporcionando mais divisão ainda, né? Então, você está dando mais diferença ainda do que especificamente precisa. E tem esse segundo quadrinho, que é muito utilizado pelos críticos da equidade, né? Que eles falam que a equidade ela dá para aquele que é mais fraco, retirando daquele que é mais forte. Eu já não concordo com esse último quadrinho, mas é um raciocínio válido. Eu acho que é uma coisa importante a gente também pensar. Não é retirando do que tem mais que você vai conseguir uma proporcionalidade, e sim proporcionando àquele que tem menos conseguir alcançar o seu melhor resultado. Então, esses são 2 pontos que eu acho interessantes, né? O que a gente quer efetivamente é esse grande de cima, porque esses de baixo aqui são nada mais, nada menos que distorções do conceito de igualdade, equidade e justiça, né? Então, é isso que a gente está tentando colocar hoje, que é nosso trabalho enquanto adaptador, temos que chegar hoje ao quadrinho do meio, a equidade, né? Para quem sabe no futuro nós eliminarmos todas as barreiras e efetivamente chegarmos à justiça. Vamos voltar lá para o nosso grupo de pessoas ao qual nós vamos atender e vamos falar aqui sobre plegias, amputações e malformação. Galera de física, né? Seriam pessoas com deficiências físicas. Vamos lá, gente. Tem alguns desses aí na escola? Sim, não? Cadeira de roda, amputado, paralisado, né? Bom, quem já viu essa galera aí? Problema de visão? Não, né? Então, quem já viu essa galera aí na escola sabe que eles têm lá as suas limitações, mas elas são basicamente físicas, né? Não precisa de muita coisa dentro de sala de aula que efetivamente
precisa ser feito para que eles tenham um desempenho semelhante ao dos outros, né? Então, rampa, são coisas muito mais focadas no ambiente, né, que a gente fala que são... a gente tem que romper barreiras urbanísticas. O que é isso? É a calçada, é a parada de ônibus, é o meio-fio que leva até a escola, é a calçada que às vezes é toda torta e não possibilita que a pessoa trafegue, não só de cadeira de roda, mas com qualquer outro problema de mobilidade. Então, a gente tem esse problema urbanístico, a barreira urbanística. Tu tem a barreira arquitetônica, essa dentro da escola, que também não é muito coisa que o professor vai resolver, porque é onde você vai precisar fazer exatamente o quê? Alargar as portas, banheiro adaptado, rampa de acesso, tudo parte mais de engenharia, né? Mas tem a parte também que a gente consegue mexer dentro de sala de aula, né? Que é o quê? Essas crianças, normalmente, elas têm um pouco mais de dificuldade de aprendizado pelo número de interações sociais que ela tem. Todas as teorias de aprendizagem, elas sempre colocam com um grau maior ou menor que a interação entre as pessoas é a maior fonte de aprendizado. A pessoa com deficiência, infelizmente, tem um número de interações menor. Ela, de repente, não viveu todas as experiências que os demais viveram, principalmente se a deficiência é adquirida ainda na infância. Ela talvez nem conheça uma maneira diferente de se locomover que não seja por cadeira de rodas, mas essa maneira de cadeira de rodas é sim limitante, porque dependendo da família que ela vem, ela é ultra mega protegida e não consegue ter maturidade emocional e às vezes nem maturidade de construção de conhecimento para que você possa assentar os novos tijolinhos do saber em cima dela. Então, essa pessoa que tem plegia é algum tipo de paralisia, tá? Tanto pode ser hemiplégico, paraplégico, tetraplégico. Hemiplégico é quando é um lado do corpo, né, paralisado. O paraplégico são os 4, diplégico são 2 membros paralisados, monoplégico, 1 membro paralisado. Então, essas paralisias, elas vão atrapalhando bastante. Amputações também, principalmente em membros superiores, quando se trata em educação. Por quê? Porque ela tem dificuldade em alcançar, manusear, segurar objetos. E isso, principalmente na tenridade, ali na parte da alfabetização, faz uma diferença muito grande. Todo mundo sabe aqui, com certeza, que a parte concreta do aprendizado vem ali aos 10, 12 anos de idade. A parte abstrata. Até então, até essa idade, a gente precisa muito do concreto, do manusear. Para fazer a conta é mais fácil fazer o pauzinho, é eu contar no dedo, é eu utilizar um material dourado. Mas lá no 6º, 7º, 8º ano, isso já não é mais uma coisa utilizada. Por quê? Porque as funções superiores do cérebro já estão desenvolvidas e a tua capacidade de abstração também melhora. Só que com a pessoa com deficiência física, essa parte do concreto ainda acaba durando mais um pouco. E isso gera um pouquinho de atraso de aprendizagem, que não é em detrimento de qualquer problema do cérebro ou da aprendizagem, mas sim do número de estimulações que essa pessoa tem. Entendeu? Então não é que ela está atrasada porque ela não consegue, ela está atrasada porque ninguém parou para estimular, ninguém parou para trabalhar aquilo ali com ela, aquela parte do abstrato. Né? Então ela está ainda muito no concreto. Então, se você mostrar, sentar, riscar, ela está ali e consegue fazer. Quando eles têm as ajudas técnicas normais, eles fazem tudo o que precisa ser feito. Eu queria apresentar aqui alguns objetos que eles costumam usar. Não sei se a galera aí da escola usa, né? Além daquelas que vocês já conhecem, com certeza, como cadeira de rodas e tudo mais, eu resolvi trazer alguns que são muito comuns em ambiente de sala de recursos, mas aí eu não sei se todo mundo conhece. O primeiro é que eles são órteses de escrita, né? Essa primeira aqui que engata aqui nos dedos que está segurando a caneta, a gente chama de aranha. Ela é nada mais, nada menos que um gigantesco arame, né, encapado com um plástico, a qual tu enrola a caneta e enrola na mão do menino, para que ele consiga ter uma empunhadura. De repente, ele não consegue ter a empunhadura do material riscante, e aí a aranha ela faz isso. E os outros são expansores, né? Porque dependendo do nível de paraplegia, de plegia que ele tem, ou até mesmo encurtamento de nervos, ele não consiga fechar a mão o suficiente para fazer a empunhadura do lápis. Aí tu usa aí extensores, que é onde você enfia o lápis numa bola, enfia o lápis em algum objeto que deixa ele mais grosso, e isso possibilita uma melhor pegada e uma melhor organização motora para ele poder escrever. As ponteiras,
Elas também são utilizadas como órteses de escrita, mas normalmente elas são utilizadas para fazer o computador. Então a pessoa não tem coordenação motora suficiente para apertar o teclado com os dedos, e para evitar qualquer tipo de erro, alguma coisa assim, ele tem uma ponteirinha que dá mais precisão na hora de fazer um aperto ali, uma parte mais setorizada. O plano inclinado é para aqueles que têm problema nos membros superiores, e aí você consegue colocar ali o livro, o folheto, alguma coisa. Se ele consegue folhear, ótimo. Se ele não consegue folhear, às vezes a gente tem que folhear para ele. Né? Ele fala, terminei, tu vai lá e folheia para que ele consiga fazer a próxima lição. O outro lado aqui tem o teclado colmeia. Ele é uma base que tu instala no teclado comum, onde ele vai procurar o dedinho, vai colocar dentro de cada um dos buraquinhos para fazer a digitação. Isso evita que ele aperte múltiplas teclas do teclado de uma vez. A bandeja escolar e a mesa para cadeira de rodas são objetos também que são muito utilizados em escola para que ele tenha um conforto dentro de sala de aula. Fala. Só para complementar, Dário, alguns desses materiais a gente tem aqui na SAE, aqui no Colégio Militar, né? O plano inclinado, o teclado colmeia, a mesa adaptada, algumas órteses para engrossamento de lápis a gente tem, né? Que a gente já teve um aluno com deficiência física, né? E alguns desses materiais a gente utiliza, né? No dia a dia, até com outros alunos, não só com deficiência física, né? Mas com deficiência visual também, o plano inclinado, a mesa para cadeirante, né? Então, a gente tem ali, caso alguém tenha curiosidade para conhecer o teclado colmeia, esses materiais a gente tem nessa aí. E foi muito bem colocado que não é a pessoa com deficiência que usa, é qualquer um que tenha qualquer tipo de dificuldade. Isso é uma coisa legal da educação especial. Embora ela tenha um foco, ela também é inclusiva, né? A gente não está só lutando por inclusão, não. A gente também recebe a galera que não é da educação especial dentro da educação especial naquilo que nós conseguimos atender. Eu acho bem produtivo até o recado que foi dado aí, porque vale a pena conhecer. Bom, vamos para frente. Da galera sensorial, esses daqui mereceria 3 aulas só para eles. Entendeu? No mínimo. Para não dizer 4. Entendeu? Então, o que eu vou falar aqui é tão breve, é tão curto, é tão raso, que eu acho que é uma tampinha de garrafa cheia d'água, perto da piscina olímpica que nós poderíamos abordar. Mas é o seguinte, né? A gente não tem muito tempo e também não é o nosso foco, mas só para a gente ter um parâmetro, né? A sensorial é aquilo que mais complica na hora do ensino, afinal de contas, toda a tua aprendizagem, ela chega ao teu cérebro através das 5 portas dos teus sentidos. O teu tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, elas são responsáveis em fazer a tua interação com o meio ambiente e a tua interação com outras pessoas. Então é natural, é óbvio, é quase que evidente que quando um dessas portas, uma dessas pontes que te ligam ao mundo, não funciona de uma maneira adequada ou simplesmente não funciona, é natural que você consiga ter dificuldades de aprendizado. E toda dificuldade de aprendizado da galera com público-alvo da educação especial vai estar sempre marcada com a dificuldade de estimulação. Por isso que é muito pessoal. É por isso que lá no nosso material de aula fala bem assim, o próprio projeto político-pedagógico, projeto pedagógico do Colégio Militar fala, né? As adaptações serão indicadas pelo SAEE, pelo SAE. Está falado lá. O professor não tem que se matar para fazer, não é isso. O SAE ele tem essa condição de dar esse apoio, essa explicação mais estreita, essa explicação mais focada naquilo que é a necessidade daquele aluno, para tentar descobrir o que é que esse cara mais precisa. Porque quando a gente fala, por exemplo, de deficiência visual, nós temos 2 grandes grupos, né? Mas são 4 grupos, mas tem 2 que monopolizam a nossa atenção. O primeiro são as pessoas cegas. E esses daí já têm mais de 150 anos de estudos pedagógicos, é isso, 150 anos de estudos pedagógicos que já mostram como o que eu preciso fazer para esse cego ter um desenvolvimento completamente acadêmico, pelo menos, completamente normal de qualquer outra pessoa. Tanto que, embora seja ainda raro, mas não é tão difícil assim você encontrar cegos em altas funções de governo, principalmente em carreiras onde a leitura precisa ser muito feita. Por exemplo, na área judiciária, a gente tem 3 cegos juízes federais na carreira da magistratura. A gente tem cegos procuradores da República. Eu conheço um que estudou comigo ainda quando eu tinha cabelo, né?
Então, a gente consegue hoje pegar uma pessoa cega, e eu vi muito desse público, e deixar ela com um trato pedagógico com a mesma capacidade acadêmica de qualquer outro estudante. Tudo através da estimulação. E vai muito do que o pai e a mãe fazem com essa criança. Quer ver um exemplo? Imagina que, poxa, eu sei que não é uma coisa agradável para muitos, mas você teve um filho cego. Aí esse filho cego entrou no carro com você e você vai levá-lo para a escola. O que você vai fazer? Você vai colocar uma música no rádio e vai deixar? Você vai ficar quieto, falando nada, prestando atenção no trânsito e o menino ali no banco de trás? Você vai deixar o rádio desligado e ficar dizendo, filho, aqui, ó, a gente passou agora, está passando na frente de um supermercado, está passando na frente de um semáforo, está passando... Todos isso são estimulações. A única coisa que eu desaconselharia é ficar calado com o menino dentro do carro, até ele chegar na escola. Porque na cabeça dele, ele bateu uma porta e ele chegou na escola. Ele não tem um trajeto, ele não tem uma ideia de tempo. Se você botar uma música, pelo menos ele está tendo algum tipo de aprendizado naquele momento, com a informação que vem do rádio, com a música, sobre alguma coisa ele está aprendendo. Se você está explicando o caminho, alguma coisa ele está aprendendo. E é isso que muitas vezes a gente não faz. A gente não para pegar a pessoa com deficiência e explicar o mundo para ela, naquilo que ela não consegue atingir. E essa galera não consegue atingir o mundo da visão. Então, tudo aquilo que precisa do teu olho para ser entendido, ela precisa de uma explicação. As ironias dos cartazes, o humor, ele é sempre, às vezes, jogado na ironia entre a troca da imagem com a troca da mensagem. Nos dias atuais, a imagem ela vale muito. Tanto que a gente tem a esmagadora maioria das nossas redes sociais, elas estão falando através da imagem. O pessoal já abandonou, boa parte já abandonou o Facebook, entrou lá no Instagram. Por quê? O que é o principal apelo de interação social do Instagram? A imagem, a foto, o vídeo. Ninguém posta alguma coisa de Instagram que não seja uma imagem inicialmente colocando. Então, isso são pontos que a gente tem que pensar na hora da questão do visual. Mas essa galera do visual é dividida em cego, mas também tem o baixa visão. Esse daí, ele é um grupo mais novo, que ele foi chamado de cegos que enxergam, através de uma professora chamada Emily Barraga, ainda na década de 70 nos Estados Unidos. É aquela galera do óculos de fundo de garrafa, que tem uma dificuldade forte de leitura, mas tem ainda uma boa possibilidade visual para fazer. Na hora da avaliação e da prova, esses são os que mais dão trabalho para a gente. Por quê? Nós precisamos utilizar o resíduo visual dele. E isso dá um trabalho gigante na hora da construção do instrumento. Ele até pode fazer uma prova de múltipla escolha, mas aí imagina que ele só consiga ler se a fonte da prova seja 32. Imagina o que é editorar uma prova inteira de 40 questões, 20 questões numa fonte 32. Vai dar um caderno de prova gigantesco que desanimaria metade dos teus alunos só de ver o tamanho. Mas precisa ser assim. E aí você tem que reconstruir os gráficos. Por quê? Porque a linha tem uma espessura mínima para ele enxergar. Você tem que reconstruir todos os trâmites de cor. Por exemplo, imagina que você está colocando lá um gráfico de pizza, onde está colocando cinza, churrado, não sei o que, para ele tudo é uma cor só. Aí você tem que reconstruir tudo. Mas é uma adaptação de baixo desempenho, porque é uma coisa que se você fizer um checklist, você faz. Você não tem grande dificuldade para fazer isso em sala de aula. Não é complicado fazer esse tipo de adaptação para as pessoas de braille ou de baixa visão. Poxa, mas o braille, aquele do dedinho, né, que o cara passa o dedinho para ler, aquilo lá eu não sei escrever. Não, mas não é o professor que adapta o braille. O professor, quem adapta o braille, normalmente é a sala de recurso, é o pessoal do SAI, que deve ter um especialista lá, alguém que saiba fazer esse tipo de material. Então, quando você tem esse cara para fazer braille, qual é o teu papel enquanto professor na hora da adaptação? Entregar o material com tempo, gente. Imagina que aquele cara que está trabalhando no SAI, ele precisa, sim, de um tempo para produzir esse material. Aí você entrega o material às 18 horas de hoje, dizendo que a prova é amanhã de manhã no primeiro horário. Lamento, não vai ter prova em braille, não consegue, não dá tempo de fazer. Então, é preciso que a gente tenha uma organização entre os professores e o setor de adaptação, para que essa organização tenha algum tipo de produtividade. Então, é um trabalho em conjunto, é uma parceria. Por quê? Porque às vezes o cara lá do SAI vai dizer, olha, tenta fazer isso, e depois ele vai te perguntar, deu certo?
aí você não fez, ou não prestou atenção, ou vice-versa. Você chega lá para o SAI e fala bem assim, SAI, o quê? Olha, ele não gostou dessa adaptação. Aí na prova que vem, carimba, tá lá a mesma adaptação ruim de novo. Isso vai desmotivando a criança a estar fazendo o que ela precisa fazer, que é ter a autoestima e confiança e autonomia para fazer todas as atividades. A galera do visual, eles usam muito apoio de ledores e transcritores, mas esses apoios de ledores e transcritores, ele é para Deus e o mundo, tá? Nessa parte de vestibular, eu falo quase todos. É brincadeira. A única pessoa que o ledor e o transcritor não atende no Enem, por exemplo, é o surdo. Todos os demais estão atendidos. Amputados, paralisados, é o pessoal que atende. E não é uma profissão regulamentada hoje, porque ela é entendida como um curso auxiliar para as escolas. Então, se um professor quiser fazer um curso de ledor, ele pode fazer, não tem problema, isso acrescenta ao currículo dele. Mas aí alguém pergunta, será que é tão difícil assim ler? Pô, mas ler um papel, ler uma prova, não tem nada de complicado, né? Vamos fazer um teste? Quem é que tem caneta aí à mão? E papel? Todo mundo tem? Legal? Pega aí, bota na mão. Ou então faz com a cabeça, tá? Se não tiver caneta e papel, pensa aí no que eu vou falar. Escreve para mim, por favor. Raiz quadrada de 4 mais 3 sobre 2. Raiz quadrada, não é para resolver não, é só para escrever. Arme, é que nem a tia Maricota falar, não tinha um arme e efetue, o meu é só arme, né? Raiz quadrada de 4 mais 3 sobre 2. Raiz quadrada de 4 mais 3 sobre 2. Tudo bem? Vamos lá, quem é o primeiro a mostrar? Vamos ver, levanta aí. Dá para ver? Eu estou muito querendo. Olha lá, ó. Aqui, ó. Da Sheila, ó. Bota o teu na câmera, Sheila, mas aí para o pessoal ver. Ó, a Sheila, ela puxou o radical, ó, ela fez o Vzinho do radical, né? Botou o 4 mais 3 dentro do radical, correto? Tá, alguém fez diferente? Olha ali, ó o Galvão. Ah, o radical dele, ó, o Vzinho, foi só no 4. Qual dos dois está certo? Não dá, o comando é dúbio. Entendeu? É exatamente isso. Ou então eu falo assim, ó, 2 mais 3 sobre 4. 2 mais 3 sobre 4 é o 2 mais o 3, né? Sobre tudo isso sobre 4, ou só é 2 quartos mais 3? Então, por isso que eu falo, ler e dar aula para uma pessoa cega, ela demanda de algum tipo de conceito do professor em ter noção do que ele está explicando para não gerar essa dubiedade. E essa dubiedade é que acaba com a gente, né? Então, a questão da pessoa visual é você tem que fazer uma atividade que não pode ser embasada na visão. E cuidado na hora de elaborar a questão. Por quê? Aquelas questões muito comuns hoje em dia. Eu lembro de uma questão do Enem de 2014. Eu sei isso aí porque, na época, eu era da comissão que fazia adaptação de provas. E foi uma luta muito grande na época, que chegou até o gabinete do ministro, a época, essa luta da gente dentro do INEP. Porque tinha uma questão que era a única questão que media uma habilidade, que era a habilidade de localização de páginas, de setores em um mapa, né? Só que é uma questão que não tinha como ser respondida por um cego, porque a questão era mais ou menos o seguinte: ela contava a história de um helicóptero, esse helicóptero pousava em uma região do mapa, e esse mapa era um mapa de curva de nível, então ele dava amplitudes de altura a cada cor diferente, né? E a pergunta era incrivelmente simples, simplesmente perguntava em que altura o helicóptero pousou. Só que como é que alguém que é cego, que não enxerga a prova, vai conseguir identificar através de um desenho de curvas de nível onde está o X, onde está o helicóptero? Então, essa é uma questão que ficou muito difícil de ser adaptada. A gente pediu para ser trocada e foi uma luta, acabou que foi trocada porque não tinha como resolver. Então, na hora de você elaborar uma prova, uma avaliação para um público cego, você tem que pensar que eles não enxergam. A mesma coisa vale para o surdo. Você não pode elaborar questões para uma pessoa surda que tenha como base a audição. Então, por exemplo, quer ver uma outra questão do Enem que pegou isso?
qual é a diferença? O pandeiro, o cavaquinho, agora não lembro qual eram os outros. Era o pandeiro, o cavaquinho, o agogô, e perguntava qual deles era o mais estridente. Essa era a pergunta. Como o cara dependeria dele ter ouvido uma vez esse som na vida para poder responder se ele era ou não era estridente. Então isso é importante para a gente fazer, isso é importante para a gente estar pensando sempre. Para quem tu está adaptando, o que você está fazendo? E tem um outro ponto importante também, né? Vamos aqui trocando já para o pessoal de Libras. O surdo, ele tem uma questão muito difícil com a língua portuguesa. E deixa eu explicar rapidamente para vocês. É um problema de léxico e é um problema de rota lexical de leitura. Alguém da língua portuguesa aí? Quem é que é de letras? Então não me xinga porque eu escrevo errado, tá? Eu juro que eu vou arrumar um dia, que é pressa de fazer. Aquelas faltas de letra lá não é tudo culpa minha, não. É tudo culpa minha, assim, tá? Depois eu vou arrumar tudo direitinho. Mas olha só, mas a ideia é boa. Eu tenho, e é verdade, eu sou diagnosticado com isso, eu sou disléxico, tá, gente? Eu sou uma coisa que posso dizer de antemão que o nível que eu escrevo é muito bom para o nível de acometimento que eu tenho. Como todo bom disléxico fala muito, escreve pouco, né? Então, vamos lá. A questão da Libras é o seguinte. Nós temos, quando você vai ler um texto, tu tem duas maneiras de tu ler esse texto. Uma que a gente chama de rota de leitura. Nós que ouvimos, nós temos duas rotas de leitura. Uma é uma rota de leitura lexical. O que é isso? Eu vou simplesmente bater o olho e vou ler a palavra inteira, como se eu estivesse batendo uma fotografia da palavra. É isso que permite eu ler uma placa a 140 km por hora dentro de um carro numa autoestrada. Porque eu não vou ficar lendo letra por letra, som por som. Mas quando eu não reconheço aquela palavra, ou eu não consigo codificar aquela palavra, eu troco a minha rota de leitura. A minha rota de leitura deixa de ser lexical e passa a ser fonológica. E aí eu vou ler lá, ó, língua. Aí eu começo a ler cada um dos fonemas e juntando os sons. O surdo não tem rota de leitura fonológica. A rota de leitura dele é somente lexical. O que significa? Ele tem que bater uma foto mental da palavra e ele associa essa foto mental não a um conjunto de fonemas. Ele associa essa foto mental a um sinal. Então, por exemplo, quando ele escreve a palavra casa, ele olha casa, o que ele associa? Ele não associa o som C, A, S, A, não. Ele não associa isso, ele associa a esse símbolo aqui, ó. Então, se falar casa, ele na cabeça dele, ele fala, é isso aqui, casa. E aí que ele tem uma rota de leitura. Agora, imagina o problema do léxico das duas línguas. O número de sinais da Libras é muito inferior ao número de palavras da língua portuguesa. Então, ele tem que executar um caminhão de associações que nós não precisamos executar. E a gente tem várias palavras que designam uma mesma coisa. Ou várias palavras para o mesmo significado, ou um mesmo significado em várias palavras. Vou dar um exemplo aqui. Cabo. Né? Quantas derivações nós temos para a palavra cabo? Galvão, me diga uma. Cabo é aquele menino que fica lá na guarda, não é não? Automóvel. Cabo, eu entendi carro. Não. Cabo. Cabo é aquele menino que fica lá na portaria da guarda, não é não? O cabo. Militar. Esse é um cabo. Pode ser um cabo. Tem o cabo da enxada. Cabo da enxada. O cabo elétrico. Fio. Cabo elétrico pode ser fio. Pode ser acidente geográfico. Cabo da Boa Vassoura. Esperança. Cabo de vassoura. Dar então, cabo de alguém. Né? Aí, dar cabo já é um outro significado. Então, uma mesma palavra, cabo, ganhou um monte de significado. E aí, o que acontece? Quando ele lê lá, então o cabo, aí ele olha, tá, qual cabo que é? Porque fio em Libras é assim, ó, tu pega o dedinho, puxa para baixo, e ainda tem que puxar a bochecha para dentro. Ó. Isso aqui é fio. Entendeu? Se é o cabo de vassoura, tu vai literalmente desenhar o cabo e sair varrendo. Então, qual desses sinais ele vai associar? Por isso que ele tem dificuldade com a língua portuguesa.
o número de palavras que ele conhece não encaixa. Por isso que nós falamos que Libras é a língua mãe do surdo. Ele não fala português. Então, o português é uma língua 2. É como se nós fôssemos para os Estados Unidos. Toda a nossa compreensão do inglês, pelo menos no primeiro momento, vai ser uma tradução automática do inglês para o português. E algumas palavras não existem no português e algumas palavras do português não existem no inglês. E aí a gente começa a ter essas dificuldades de semântica. Mas o grande problema do surdo é esse, né? E a gente pode citar N palavras que acontece isso. A palavra pena pode ser dó, pode ser pena de prisão, pode ser um tipo de caneta, né? Bico de pena. Então, assim, tudo isso está colocado e o surdo ele passa por esse problema. Só que o surdo ele se divide em 2 grandes grupos, que são os surdos mesmo, os que se comunicam através de Libras, identitariamente divididos dessa forma, e os surdos oralizados, que optaram pela comunicação da língua portuguesa e tem lá a leitura labial como um dos mecanismos de tentar compreender o mundo. Agora, eu só queria que vocês fizessem um testezinho comigo e vejam como é difícil essa coisa. Coloca a mão no topo da cabeça, assim. A minha é mais fácil, alcança mais fácil a minha cabeça, né? Porque não tem cabelo para fazer a filtro. E agora fala aí. Pato. Pode falar em voz alta. Pato. Bato. Mato. Vamos lá, de novo, ó. Pato. Bato. Mato. Qual a diferença que você sentiu aqui no topo da cabeça? Quem fala? Nenhuma? Pato. É a vibração. Pato. É a vibração. Não tem vibração. Pato. Não tem vibração. Bato. Tem uma vibração na primeira sílaba. Bato. Mato. Tem a vibração na primeira sílaba. Só que o movimento labial é literalmente o mesmo. E aí, qual das 3 palavras a gente está falando? Então, a leitura labial também, embora ela ajude, né? Eu não estou dizendo que ela é dispensável, mas ela também traz as suas dificuldades. Então, esse cara, esse surdo, ele tem uma grande dificuldade com a língua portuguesa. Tudo que tu ensinar para ele por meio da Libras, ele aprende e aprende bem. Só que esse é o problema. O número de pessoas e professores que dominam a Libras no Brasil é pequeno e não consegue atender todo esse grupo de surdos. Então, se um deles chegasse hoje na escola, no colégio militar mesmo, ele teria um reduzido grupo de pessoas a qual ele conseguiria conversar. Talvez a escola tivesse que sair correndo para contratar um intérprete para a sala de aula, porque efetivamente nem todos os professores conseguiriam dar essa aula, né, em Libras e português simultaneamente. E é difícil fazer tudo isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos para frente? Bom, aqui a gente chega na deficiência intelectual mental, né, que é a redução notável do funcionamento das funções intelectuais. Por que identificado até os 18 anos? Porque depois dos 18 anos não é mais considerado deficiência, e sim doença, né? Então, se porventura alguém apresentar uma dessas limitações no trabalho, na comunicação, nos cuidados pessoais, habilidades sociais, após os 18 anos, ela vai receber um diagnóstico de doente mental e não de deficiente mental. E esse negócio da deficiência mental, a gente tem muito cuidado. Antigamente tinha uma nomenclatura que ela não está mais em uso, mas eu gostava dela porque ela mostrava a maneira como é que a gente trabalha. Na época, a gente tinha 3 nomes. A gente chamava de deficiência mental leve, média e severa, né? E a gente fazia os planos individuais de cada estudante com base nessas características leve, mediana e severa. E essa leve era muito comum na escola. E era um problema. Porque o que acontece? Os médicos, à época, o que eu estou falando à época, tá? Eu estou falando 94, 95, quando eu ainda era um mero estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Lá em 94, 95, os médicos eles entregavam laudos para a gente lá na sala de recurso com DML, DMS e assim vai embora. Só que eles colocavam todo mundo no mesmo pacote. Então, ele colocava o paralisado cerebral nesse pacote, que é totalmente equivocado.
Ele colocava o pessoal do TEA, do autismo nesse pacote. Então, todo mundo virava deficiente mental. E por força da tradição, essa designação não foi mudada, infelizmente, nas leis. Por quê? Porque teve todo um trabalho de mais de 30 anos para que ela entrasse. Não vai ser agora que o povo vai tirar. Mas, honestamente, a gente já tem outras maneiras de tratar esse público de uma forma melhor e não tão discriminatória. O tipo de atendimento para eles é um atendimento diferenciado mesmo. Eles não têm muita capacidade de abstração. E essa incapacidade de abstração atrapalha a interpretação de texto, a construção do conhecimento lógico matemático e até mesmo o trabalho social, convivência social. Então, é uma galera que talvez faça as coisas de bom coração, mas não tem limite para fazer. E isso não é tão bom assim, né? É comum o síndrome de Down estar nessa parte do intelectual. E ele está bem presente nas nossas escolas. Nas escolas é muito comum as crianças com síndrome de Down. Mas, de novo, eu falo, deficiência que nem óculos, tem grau. Então, às vezes, o acometimento é muito leve e está mais para uma linha de dificuldade de aprendizado do que efetivamente para uma ação de adaptação para a deficiência. Bom, por último, hoje eu queria falar sobre o transtorno de espectro autista, né? Que esse aí está batendo direto no colégio de todo mundo. Muito, 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 muito. Não tem regra para fazer. Isso aí é uma coisa que quem tem que apoiar não é o professor, é o SAI mesmo, que é descobrir qual é a melhor forma, não só de elaborar um plano de atendimento individualizado desse estudante, mas a melhor forma de avaliação. Então, quando o professor tiver um estudante desses diante da classe dele, ele tem que estar ligado, ele tem que estar muito antenado com o SAI, para que os dois juntos comecem a testar o que efetivamente essa criança consegue fazer. Né? Porque não tem muito o que dizer aqui. Porque aquela imagem clássica do autista, ela já está derrubada. A autista não faz contato social? Faz. A autista não faz isso? Faz. A autista não tem relação social? Tem. Então, tudo isso acabou que não existe mais. Então, mas ele tem sim uma dificuldade. A gente troca a palavra não, a certeza do não, do sim, do nunca, para dificuldades. Ele tem dificuldade em enquadramento social. Sim, ele tem uma dificuldade em enquadramento social. Ele tem dificuldade em aceitar regras sociais. Sim, ele tem dificuldade em aceitar regras sociais. Ele tem baixa tolerância ao desconforto. Tem baixa tolerância ao desconforto. É por isso que o autista, quando se sente incomodado, ele simplesmente levanta e vai embora. Por quê? Baixíssima tolerância ao desconforto. Qualquer tipo de desconforto na sala, ou ele entra em crise, que é o pior de tudo, que ele resolve se bater ou bater nos outros, né? E aí vem os professores lá do atendimento especializado, dá um abraço de urso no menino até ele se acalmar. E às vezes esse abraço de urso ainda tu apanha, toma mordida. Eu tenho marcas aqui, né, principalmente nessa parte dos ombros, de mordidas de autista, né? Eu já fui muito tempo de sala de recurso na época que a gente estava aprendendo na marra como é que funcionava. Hoje em dia está fácil, está tudo escrito, é só ler, né? Mas assim, eu te garanto que todo mundo que escreveu uma página desses livros tem uma mordida no cangote, né? Então, assim, era uma coisa mais colocada. Hoje a gente tem dois métodos, basicamente. Um é um método, que é o método TEACH, não sei se vocês já ouviram falar, principalmente a galera do SAI. Esse método TEACH, ele é o quê? Ele é uma técnica de ensino do autista mesmo. Então, ele é um método que ele mostra como eu chego ao que é um plano de educação individual para ele, que atenda a ele. E eu tenho a abordagem ABA, que eu posso somar os dois. O pessoal fala método ABA. Não, o ABA é uma abordagem, né? Porque o ABA ele tem uma diferença do TEACH, porque o ABA ele tem uma linha muito de mudança de modelagem de comportamento, por isso que ela é uma abordagem. Então, ele trabalha muito com behaviorismo, com teoria comportamentalista. TEACH é T-A, é TEA, né? Como se fosse transtorno do espectro autista, CCH. Eu vou botar aqui, peraí. Peraí que eu estou no lugar errado. Assim, ó, né? Então, a gente tem aí essa questão do TEACH e tem o outro que é o ABA, né? ABA é uma abordagem que ela vem muito dessa questão do comportamentalista, do behaviorismo mesmo. Mas é um behaviorismo, vamos dizer assim, filtrado, né? Mas ele trabalha com essa ideia do prêmio, da recompensa, do reforço positivo.
e tá, a partir daí pode ter algum tipo de socialização. Entendendo que esses dois métodos são para aquelas crianças que têm um autismo já bem pronunciado, que não é só uma questão de organização, que às vezes a manifestação principal do autista é um excesso de organização ou uma introspecção profunda. Não, isso aí é um cara que já precisa ter toda uma linha comportamental para que ele consiga se desenvolver dentro da sociedade de uma maneira interessante, né? E aqui, para a gente finalizar, eu queria passar alguns equipamentos que talvez vocês não conheçam, nem sei se tem lá no SAI, mas aí depois a Demelo, eu não consigo não te chamar de Sheila, desculpa, né? Aqui a gente tem essa azulzinha, é a máquina de escrever em braille. Se um dia aparecer na sala de vocês, não se chateiem, ela faz barulho, ela faz o mesmo barulho daquelas antigas máquinas de escrever. Quem nasceu nos anos 70 e estudou nos anos 80 vai saber do que eu estou falando, né? Agora, quem nasceu nos anos 80 e estudou nos anos 90 não tem ideia do que seja aquelas máquinas de escrever da Hamilton, né? Mas ela é uma máquina de escrever mesmo, ela faz um barulho muito analógico, é um pancadão, ele vai batendo na folha. A reglete e a punção fazem a mesma coisa que a máquina de escrever, só que de uma forma mais silenciosa, mas eles não gostam da reglete porque tem que escrever letra por letra. Ali ao lado a gente tem o Soroban, só para desmistificar o que é o Soroban. É uma tábua de cálculo e ele pode ser utilizado por qualquer estudante. Aliás, uma oficina de matemática ensinando a usar o Soroban dentro da escola vai pegar uma galera ruim de conta e vai transformar em ótimos em conta. Porque o Soroban, ele te ensina o cálculo com reserva mental. Então, tu começa a fazer cálculos com reserva de até 7, 8 algarismos mentalmente sem se apertar. É treino mesmo. Então, vale a pena fazer uma oficina de Soroban para os alunos normais, para os alunos que não têm nenhum tipo de deficiência, né? E o Soroban ele não é uma calculadora, ele é uma tábua de cálculo. Para o estudante cego, ele equivale ao papel e à caneta. Quando você arma o algoritmo no papel e resolve, né, não é o papel que resolve o algoritmo e nem o lápis, é o estudante. O Soroban é a mesma coisa. Você arma a conta naquelas bolinhas e você resolve. Não é o aparelho que faz isso. A gente tem o assinador, o assinalador ou o tiposcópio, né, que seria para aquelas pessoas com baixa visão, que não conseguem escrever porque não enxergam a linha do caderno, aí tu faz um sistema de linhas ali para que ele consiga escrever e fazer suas próprias anotações com autonomia. As lâminas overlay, ou lâmina de sobreposição, na verdade, nada mais é que uma folhinha de acetato que aumenta o contraste da página. Então, tu pode escolher a cor ali, tem várias cores que o pessoal trabalha, e dependendo da pessoa com baixa visão, ela vai escolher ali um contraste que melhor coloca. O contraste mais cansativo para o olho é justamente o dessa tela, que é o branco com letra preta. É por isso que hoje já tem até as telas noturnas, né, que já inverteram isso daí. Então, esse é o contraste que mais pega. E essa lâmina overlay também ajuda o pessoal com dislexia e síndrome de Down a fazer a leitura, justamente pela alteração do contraste. Então, é uma lâmina que ela atua aí para várias pessoas. E, quem sabe, até mesmo, né, aquele estudante com dificuldade de aprendizado, bota a lâmina na frente, vai que ele gosta dessa brincadeira e se interessa pelo que está escrito atrás. Às vezes, são pequenas coisas que a gente consegue fazer que melhora a vida da pessoa. Óculos e lentes coloridas têm a mesma função da lâmina overlay, né? Então, acaba que vai dar na mesma o trabalho. Lupa, para pessoa com baixa visão, é muito comum isso daí eles utilizarem. Tem um problema com as lupas nos adolescentes, né? Porque como ele é um trambolho que tu tira da pasta, e é justamente uma época que eles não querem chamar atenção, aliás, eles querem chamar atenção, mas não dessa forma, alguns acabam que não usam. E aí acaba que atrapalha o trabalho deles. Então, não é interessante. A régua-lupa é a mesma coisa, só que ela pega uma linha inteira. Telelupas, óculos de cabeça, binóculo, tudo isso é utilizado por pessoas com baixa visão. Caneta de ponta grossa ela é excelente também para pessoa com baixa visão. Ela não consegue, muitas vezes, enxergar o traço ou a caneta, mas ela consegue enxergar a ponta grossa do canetão. Luminária de mesa, plano de leitura ou plano inclinado, tudo isso também faz parte. Então, são vários equipamentos que a gente consegue trabalhar. Gente, a gente já está chegando aqui na nossa hora final. Agradeço... Perkins, o nome da máquina. Né? Agradeço a todos por estarem aqui comigo. Semana que vem, a gente vai entrar numa coisa que eu quero muito, 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 muito entrar com vocês, que a gente vai começar a pegar os verbos de aprendizagem e vamos começar a criar questões em cima deles.
Eu não sei se vocês já viram lá a nossa última lição, não quero adiantar isso, né? Porque eu também não sei se todo mundo já fez. Até a última vez que eu vi, tinha 10 pessoas que tinham feito. Mas a gente vai precisar muito, né, na adaptação, porque a adaptação ela não depende de você pegar uma prova que já existe e tentar transformar. Isso é errado. Dá para fazer? Dá, mas não vai ficar bom. Ela depende de você ter um verbo de aprendizagem compatível com aquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imagina que a tua aula teve como verbo de aprendizagem, né? Ao final da aula, o estudante deve, por exemplo, interpretar gráficos de pizza. É um verbo de aprendizagem? Tranquilo. Mas olha ali, interpretar gráfico de pizza. O cego consegue atingir isso? Então, eu não tenho como ter essa habilidade na prova de uma pessoa cega. Eu vou ter que transformar essa habilidade em alguma outra coisa. Então, esse gráfico de pizza vai ter que virar uma tabela de dupla entrada, alguma coisa tem que mudar, né? Que aí ele conseguiria fazer. Ou então, se não tem como mudar, eu vou estirar mesmo, eu retiro aquilo ali como ambiente de avaliação. E outra coisa importante é que uma boa questão ela não mensura duas habilidades, ela mensura uma só. Porque a gente tem certeza que o cara fez aquela habilidade, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aula que vem. Tá aberto aí, quem alguém quiser falar alguma coisa, tamo junto. Tranquilo? Já chegamos às nossas 15 horas. Gente, obrigado por tudo. Acabou aqui, eu já vou fazer a edição desse material, já vou colocar lá para todos os outros. Qualquer coisa à tua disposição, é só mandar mensagenzinha lá no Zap. Obrigado e até a próxima aí, gente.